Como o apóstolo Paulo morreu. Paulo de Tarso, também conhecido como Saulo, era etnicamente judeu, vindo de uma devota família judia. Ele nasceu como cidadão romano em Tarso, Cilícia, sul da Turquia. Ele cresceu em Jerusalém e foi criado por Gamaliel, uma das principais autoridades no estabelecimento religioso judaico. Além de aprender as escrituras religiosas, ele também estudou filósofos gregos e conhecia bem os filósofos estoicos, que defendiam uma aceitação virtuosa da vida como um caminho para a felicidade. Antes de Paulo se tornar cristão, ele era membro dos fariseus, um partido religioso que surgiu durante o período posterior do Segundo Templo. Ele era um fariseu rigoroso, educado aos pés de Gamaliel. Ele também esteve presente e consentiu com a morte de Estevão, um mártir cristão. Não muito depois disso, Paulo começou uma campanha para perseguir os cristãos. Envolvia viajar de sinagoga em sinagoga, insistindo na punição dos judeus que aceitavam Jesus Cristo como o Messias. Por volta de 31 a 36 d.C., Paulo relata em seus escritos como se converteu, de perseguidor de cristãos a seguidor devoto de Cristo. Ele relatou ter ficado cego após ter uma visão de Jesus Cristo, no momento que passava por uma estrada indo para Damasco. Paulo ouviu a voz de Jesus Cristo perguntando: Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É difícil para te chutar contra os aguilhões. Por 3 dias, ele permaneceu cego e em jejum. Mais tarde, ele foi curado de sua cegueira por um cristão chamado Ananias de Damasco. Após ser curado de sua cegueira, ele proclamou a divindade de Jesus Cristo e dedicou sua vida a difundir a mensagem cristã. Paulo explicou que agora era um servo de Jesus Cristo, e sua inesperada conversão ao cristianismo se devia à graça de Deus e não à razão ou ao intelecto. Após sua conversão, Paulo se envolveu em disputas doutrinárias entre os primeiros seguidores de Cristo. Paulo ensinou que os antigos ritos religiosos, como a circuncisão, não eram mais necessários. Ele ensinou que a fé no poder redentor de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar os pecadores, era a essência do cristianismo. Ele fez várias viagens missionárias ao redor da bacia do Mediterrâneo, onde procurou difundir os ensinamentos de Jesus e oferecer apoio à comunidade cristã nascente. Paulo visitou muitos lugares como a ilha de Cipreste, Panfilha, Pisídia e Licaonia, todos na Ásia Menor. Mais tarde, ele viajou até o oeste da Espanha. Ele estabeleceu igrejas em Antioquia da Pisídia, Iconio, Listra e Derbe. Por fim, depois de anos dedicado à vida cristã, Paulo vai acabar morrendo pelas suas crenças que nunca o abandonaram até seu último suspiro. As causas reais da morte de Paulo até hoje são um mistério, poucos registros foram feitos. E até mesmo a Bíblia nos apresenta muito pouco de como foi sua morte. Porém encontramos algumas pistas para nos aproximarmos de como ela aconteceu. Em Romanos 15, 23, 29, Paulo escreve sobre seu plano de encontrar um grupo de crentes em Roma enquanto estivesse a caminho da Espanha. Os estudiosos consideram Romanos como o último escrito cronológico de Paulo, então esses capítulos provavelmente foram alguns dos últimos que ele escreveu antes de sua morte. Como o livro de Romanos foi escrito por volta de 57 d.C., é inteiramente possível que Paulo se encontrasse em Roma no meio da perseguição de Nero após o grande incêndio. Os rumores dizem que o imperador Nero mandou incendiar um bairro romano, para que ele, ao visualizar a cena, pudesse se inspirar e escrever um poema épico. Porém as coisas saíram erradas e o incêndio destruiu 10 das 14 zonas da cidade. Devido à irresponsabilidade de seus atos, Nero precisava de um bode expiatório e o povo preferido eram os cristãos. Não se sabe o porquê Nero acreditou o incêndio aos cristãos, mas a crueldade com a qual os cristãos passaram a ser tratados foi impressionante. Nesse momento que Paulo é preso no rio Tibre, perto da ilha Tiberina. Ao contrário do seu primeiro julgamento em Roma no qual ele é absolvido das acusações, neste segundo ele tem direito só a 2 interrogatórios, sendo que o primeiro termina sem nenhuma decisão. Como Paulo já era conhecido dos oficiais romanos, ele foi facilmente identificado e levado novamente a julgamento. Por ser um cidadão romano, ao contrário de Pedro, Paulo foi protegido da morte brutal da crucificação. Portanto, é provável que ele tenha sido executado por decapitação. Além disso,
não há prova definitiva do que aconteceu com o corpo de Paulo. Existem rumores que uma nobre chamada Lucina o enterrou em suas terras, ao lado da estrada Ostia, ou o corpo foi levado para as catacumbas abaixo da cidade. No entanto, nenhuma certeza deve ser depositada em nenhuma dessas declarações, já que não existe nenhum indício que possa justificar que o seu corpo estivesse lá. Hoje, uma igreja, Basílica de São Paulo fora dos muros, fica no local onde muitos acreditam que Paulo foi morto. E foi assim que o apóstolo Paulo morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.